Depois que minha esposa faleceu, comecei a dirigir à noite para tentar dormir. Eu cruzava o país de costa a costa, só eu e o asfalto escuro. Mas, em certos trechos de estrada absolutamente vazios, o banco do passageiro afundava levemente, como se alguém tivesse sentado. E o rádio sintonizava sozinho numa estação que só tocava nossa música. Tudo começou na Interstate 80, no meio de Nebraska. É uma solidão de outro mundo. Só milho, estrelas e uma linha reta que some no escuro. Eu estava há 4 horas sem ver um único carro, nem mesmo uma luz distante de uma fazenda. Foi quando senti a primeira mudança de pressão no ar dentro da cabine. Um peso diferente. Olhei rapidamente para o lado. O banco de couro estava vazio, mas a depressão nele, aquele formato familiar de alguém sentado, estava lá, fresca, como se tivesse sido feita naquele segundo. Meu nome é Robert. Minha vida virou de cabeça para baixo há 2 anos, quando a Clara se foi. Era um aneurisma. Rápido, indolor, disseram os médicos. Para ela, talvez. Para mim, foi um terremoto que deixou apenas ruínas silenciosas dentro de casa. A insônia veio como uma sentença. Passava noites olhando para o teto, o lado dela da cama vazio pesando mais do que qualquer coisa física. A solução veio, estranhamente, através do meu trabalho. Sou auditor fiscal, por sorte ou desdita, minha empresa permitiu que eu trabalhasse remotamente de qualquer lugar. Comprei uma SUV confortável, organizei tudo em um laptop, e decidi que, em vez de ficar preso naquela casa cheia de ecos, eu iria me mover. Dirigir. As estradas americanas à noite são um tipo específico de terapia. O zumbido constante do motor, as linhas brancas hipnóticas, o vazio, era a única coisa que conseguia aquietar a cacofonia na minha cabeça. Minha rota era errática. Às vezes pegava a I-95 pela costa leste, outras a I-10 cruzando o sul. Mas sempre acabava nas interestaduais do meio-oeste, onde a vastidão era tão absoluta que você podia fingir que era a última pessoa na Terra. Era um alívio doloroso. A solidão da estrada era menor do que a solidão da minha sala de estar. A primeira vez que notei algo foi em Nebraska, na I-80. É um trecho que desafia a lógica. Você dirige por horas e a paisagem não muda. Planície, céu, uma estrada que vai até o horizonte e desaparece. Era por volta das 3 da manhã, e o painel digital era a única luz no mundo. Eu estava no meio de um pensamento circular e inútil, sobre se a Clara tinha sentido algo, se tinha medo, quando senti. Não foi um som. Foi uma sensação física, subtilíssima. O ar dentro da cabine ficou mais denso, mais quente. E o banco do passageiro, aquele banco de couro bege que nunca era usado, emitiu um leve rangido e um voxer suave, o som que faz quando alguém se acomoda. Meus olhos pularam para lá antes que meu cérebro pudesse processar. Estava vazio. Mas não estava. Na superfície plana do assento, havia uma depressão. Clara era pequena, magrinha, e sentava sempre com as pernas cruzadas, meio de lado, apoiando o cotovelo no console central. A depressão no couro correspondia exatamente a isso. Um afundamento mais profundo de um lado, a marca suave onde um cotovelo pressionaria. Eu podia ver, sob a luz fraca do painel. O coração parou. Fadiga, gritei internamente. Alucinação sensorial. Você está exausto, Robert. Respirei fundo, forcei meus olhos a voltarem para a estrada. Quando olhei de relance minutos depois, o couro estava liso novamente. A marca tinha sumido. Alívio e uma ponta de decepção amarga me inundaram. Definitivamente, era a exaustão. 3 noites depois, no norte do Arizona, na desolada State Route 89, aconteceu de novo. Desta vez, estava consciente o suficiente para notar os eventos em sequência. Primeiro, um cheiro. Não um perfume, mas o cheiro neutro e limpo do shampoo que ela usava, aquele de camomila e aveia. Durava 2 segundos, no máximo, e se dissipava. Depois, o sutil aumento de temperatura no meu lado direito. Por fim, o quase imperceptível tilintar do colar de prata que ela sempre usava batendo no cinto de segurança. Eu conhecia aquele som. Era único. Meu corpo inteiro ficou coberto de arrepios. Isso não era memória. Isso era percepção. Clara, sussurrei, minha voz rouca e estranha na cabine silenciosa. Nada. Apenas o zumbido do motor. Mas por um instante, o vazio ao meu lado não pareceu mais vazio. Pareceu ocupado por uma ausência específica, moldada nela. Foi na noite seguinte, em Utah, que o rádio entrou no jogo. Eu nunca uso o rádio. O silêncio é o ponto.
Mas o sistema de entretenimento da SUV é moderno, com uma tela sensível ao toque. Eu estava passando por um trecho particularmente sinuoso e escuro, perto do Monte Peale, quando a tela simplesmente ligou sozinha. Azul, brilhante, iluminando toda a cabine. Em seguida, começou a varrer as estações de FM sozinha, rápido, um ruído branco de fragmentos de música e vozes. Parou. A estação sintonizada mostrava uma frequência, 102.7. Não havia identificação. E do sistema de som de 12 alto-falantes saiu uma música, clara e suave como água de nascente. Era Harvest Moon, do Neil Young. Nossa música. A música da nossa primeira dança, no quintal da casa dos pais dela, sob uma lua que realmente parecia dourada naquela noite de outono. Um soluço saiu da minha garganta, um misto de agonia e êxtase. Fiquei paralisado, as mãos no volante às 10 e às 2, ouvindo cada nota, cada harmonia fantasmagórica. Olhei para o banco do passageiro. Vazio. Mas o peso, o calor, o cheiro, todos estavam lá, mais fortes do que nunca. Era como se ela estivesse sentada lá, em silêncio, escolhendo aquela canção para mim. A música tocou até o fim. Quando a última nota morreu, o rádio desligou sozinho. A tela escureceu. A cabine voltou ao silêncio, mas agora um silêncio carregado, preenchido. Eu estava tremendo. Não de medo, mas de uma emoção tão avassaladora que doía. Ela estava comigo. De alguma forma, naquelas estradas vazias, nos meus momentos mais solitários, ela conseguia se fazer presente. Comecei a anotar. Virou um ritual doentio. Em um bloco de notas no meu telefone, registrava data, horário, estrada, quilometragem aproximada e o fenômeno. Asterisco 2810 e 84, Oregon. Cheiro de camomila às 4h17. Duração, 5 segundos asterisco. Asterisco 0211, US 50, Nevada, a Lonely Easter Road. Calor no banco passageiro por quase 20 minutos. Sensação de peso distinta asterisco. Asterisco 1111, SR12, Utah. Rádio ligou sozinho. Tocou Landslide, Fleetwood Mac. Banco visualmente vazio, mas impressão de que ela estava olhando para mim asterisco. Um padrão começou a surgir, frio e lógico como meu trabalho sempre exigiu. Os eventos nunca aconteciam quando havia outros carros por perto. Nunca quando eu parava em um posto de gasolina iluminado, ou quando passava por uma cidade, por menor que fosse. Eles só ocorriam nos trechos mais isolados, quando o GPS perdia o sinal e a única prova de que o mundo ainda existia era o asfalto sob meus pneus. Era uma presença que exigia solidão absoluta para se manifestar. Como se a realidade precisasse estar fina, desgastada pela escuridão e pela distância, para que algo pudesse atravessar. Minhas emoções eram um turbilhão. Parte de mim, a parte que ainda amava e ansiava, vivia por aqueles momentos. Era um contrabando de amor, uma visita furtiva do além. Eu começava a dirigir ansioso pela escuridão, pela próxima faixa de solidão onde ela poderia aparecer. Mas outra parte, uma parte que estava lentamente acordando do luto, começava a sentir um frio na base do crânio. Porque os eventos estavam evoluindo. Em uma noite fria no Colorado, na I-70 nas montanhas, não foi apenas uma sensação ou um som. Eu estava falando sozinho, como sempre fazia, contando para o vazio sobre meu dia de trabalho tedioso. De repente, a respiração no ar condensou. Eu vi, no vidro da janela do passageiro, embaçado pelo contraste com o frio exterior, a palavra escrita em um hálito fantasma. AQUI. Durou menos de um segundo. O calor do corpo ao meu lado evaporou, o vidro desembaçou e a palavra desapareceu. Mas eu tinha visto. Meu sangue, que um segundo antes corria quente com a emoção, congelou. Aquilo não era uma memória sensorial. Não era um resquício. Era uma comunicação. Algo, ou alguém, estava afirmando sua presença. De forma ativa. E foi então que me lembrei de uma coisa que a Clara disse uma vez, anos atrás, brincando depois de assistir a um filme de terror. Ela estava rindo, encostada em mim no sofá, e disse, se eu morrer primeiro e ficar assombrando você, prometo que vou ser um fantasma legal. Vou só deixar o cheiro do meu café pela manhã, ou fazer sua música favorita tocar no rádio. Nada de sustos, só lembranças confortáveis. Na época, eu dei uma risada e a abracei mais forte, dizendo para ela não falar besteira. Agora, na escuridão da I-70, com a palavra aqui queimada na minha retina, uma pergunta horrível e ingrata começou a se formar. Isso era realmente um fantasma legal?
Ou eu estava tão desesperado por um sinal que estava interpretando tudo errado. O medo não era do sobrenatural. O medo era mais íntimo, mais corrosivo. Medo de estar enlouquecendo de tristeza. Medo de estar sendo enganado pela minha própria mente. E, o mais sombrio de todos, medo de que, se aquilo não fosse a Clara, eu estivesse abrindo a porta da minha solidão para algo que apenas se parecia com ela. No dia seguinte, em um motel barato em Grand Junction, decidi fazer um teste. Um teste estúpido, patético, de alguém à beira de algo que não conseguia nomear. Decidi que, na próxima vez que sentisse a presença, eu faria uma pergunta. Uma pergunta que só a Clara verdadeira saberia responder. A oportunidade veio rápido. 2 noites depois, na US 191 no sul de Wyoming. Uma estrada tão reta e vazia que parecia levar ao fim dos tempos. O cheiro de camomila encheu a cabine. O peso no banco ao meu lado era quase físico. Minhas mãos suavam no volante. Clara, minha voz saiu como um rogo. O calor ao meu lado pareceu aumentar 1 grau. Se é você, me prova. Qual era o nome do cachorro que tivemos quando criança? O vira-lata marrom que meu pai trouxe para casa. Ficamos em silêncio, eu e a presença, cortando a noite escura. Minha audição estava tão aguçada que eu conseguia ouvir o couro do assento contraindo com o movimento da SUV. Então, do rádio, que estava desligado, saiu um ruído. Não era música. Era um som baixo, gutural, quase inaudível. Soou como uma tentativa de fala passando por um filtro de água e estática. 2 sílabas. Soou como B-N-K. Boco? Bico? Não fazia sentido. O cachorro se chamava Rusty. O calor ao meu lado desapareceu instantaneamente, como se tivesse sido desligado. O cheiro se dissipou. O banco voltou a ser apenas um banco, vazio e plano. E pela primeira vez em todas aquelas manifestações, eu senti algo novo no ar que ficou para trás. Não era conforto. Não era amor. Era um frio intenso. E era o sentimento, absoluto e aterrador, de que eu estava completamente sozinho. A solidão que se seguiu àquele teste falhou foi de um tipo diferente. Era uma solidão agressiva, que cutucava as costelas. Antes, o vazio ao meu lado era uma expectativa, um palco à espera da atriz. Agora, era apenas um assento vazio. O silêncio não era mais um limiar, era um muro. Dirigi as 2 horas seguintes até a próxima cidade em um estado de choque entorpecido. Rusty. O nome era Rusty. Qualquer coisa que estivesse no banco do passageiro, qualquer inteligência por trás dos cheiros e dos sussurros no rádio, não era Clara. A Clara saberia. A Clara se lembraria do modo como aquele cachorro enlameado abanava o rabo, do som de suas unhas no assoalho de madeira. O que quer que tivesse se manifestado era um eco ruim, um gravador de fita desgastada que só conseguia reproduzir sensações gerais, mas falhava nos detalhes da vida. O alívio que eu esperava sentir, a confirmação de que não estava louco, de que era algo externo, não veio. Em vez disso, veio um vazio mais profundo. Porque se não era ela, então o que eu tinha estado acolhendo na minha cabine todas aquelas noites? E por que ela se parecia tanto com o que eu mais desejava? Em um posto de gasolina 24 horas em Rock Springs, enquanto tomava um café amargo que sabia a borracha queimada, meus olhos caíram sobre um folheto amassado pregado em um quadro de avisos. Fadiga ao volante mata, dizia o título, com a foto de um carro destruído. Em letras menores, alucinações, despersonalização e paranoia são sintomas comuns da privação de sono extrema. Era isso. Tinha que ser. A explicação lógica, limpa, aceitável. Exaustão e luto, uma combinação venenosa criando um parasita psicológico. O fantasma era meu próprio cérebro se desintegrando, oferecendo conforto na única forma que conhecia, memórias sensoriais de Clara. E quando eu o desafiei com um fato objetivo, o delírio colapsou. Fim da história. A teoria me acalmou. Era uma tristeza melhor do que a alternativa. Decidi que precisava parar. Passaria uma semana em um motel barato, dormiria como um homem normal, voltaria ao mundo diurno. Talvez até marcasse uma consulta com um terapeuta quando voltasse para casa. Encontrei um lugar chamado Starlight Motel na periferia da cidade. Era exatamente o que você imagina, uma fileira de portas azuis desbotadas sob um letreiro de neon cintilante, onde o T de Starlight não acendia. O quarto cheirava a cigarro velho e desinfetante barato, mas a cama era macia. Pela primeira vez em meses, dormi um sono profundo e sem sonhos por 8 horas seguidas. Acordei me sentindo humano. A decisão de ficar parecia certa. Passei o dia trabalhando no laptop na mesa de plástico do quarto,
com a cortina aberta para a luz do dia. Era banal. Era maravilhoso. Mas à medida que o sol se punha, uma inquietação começou a crescer dentro de mim. Uma coceira nos ossos. O silêncio do quarto, que de dia parecia pacífico, à noite começou a parecer opressivo. Era um silêncio morto, diferente do silêncio vivo e expectante da estrada. Lá fora, as luzes da cidade piscavam, os carros passavam. Era muito barulho. Muita vida. De repente, senti falta do meu vazio. Era o vício, percebi com um choque. Eu estava viciado naquela rotina noturna, na promessa do encontro. Mesmo sabendo que era um delírio, meu corpo ansiava por ele. Como um alcoólatra sentindo falta do gosto do uísque. Na terceira noite, eu já estava andando de um lado para o outro no quarto pequeno. A ideia de pegar a estrada, mesmo que apenas para dar uma volta, tornou-se irresistível. Só para testar, menti para mim mesmo. Para ver se realmente foi a fadiga. Uma última vez. Por volta da meia-noite, estava na I-80 novamente, mas agora dentro dos limites de Wyoming, com outras luzes de carro ao longe, a presença reconfortante de outros humanos em lata. Nada aconteceu. Nenhum cheiro, nenhum peso, nenhuma música. Apenas a estrada. O alívio foi duplo. Estava curado e, ao mesmo tempo, uma ponta de tristeza amarga confirmou meu vício. Foi quando decidi ir mais fundo. Se queria provar de vez a teoria da fadiga, precisava replicar as condições exatas. Precisava da solidão absoluta. Consultei o mapa em meu telefone e encontrei uma estrada secundária, a County Road 317, que serpenteava para o norte, em direção a uma área marcada como Wilderness Area. Sem cidades, sem postos, apenas algumas fazendas de gado dispersas. A estrada de terra batida era uma linha pontilhada no mapa. Perfeita. Virei para 317 pouco depois da 1 da manhã. A transição foi brutal. A superfície lisa da interestadual deu lugar a um caminho esburacado de cascalho. A escuridão se fechou ao redor do carro como um punho. Meus faróis altos cortavam um túnel estreito e empoeirado, revelando cercas caídas e formas indistintas de gado dormindo nos campos. Em 10 minutos, a última luz de uma fazenda desapareceu atrás de mim. Estava de volta ao reino da solidão total. E, como um interruptor sendo acionado, aconteceu. Primeiro, o rádio. A tela acendeu, mas desta vez não varreu as estações. Sintonizou direto na 102.7. Em vez de Harvest Moon, saiu uma estática densa e ruidosa. E dentro da estática, uma voz. Não a de Neil Young. Era uma voz feminina, distorcida, tentando formar palavras. Soava como alguém cantando sob a água. Robert. Meu nome. Arrepiou cada fio de cabelo do meu corpo. Por quê? Perguntou. O calor explodiu no banco do passageiro, tão intenso que senti como se estivesse ao lado de um forno. O cheiro de camomila veio em uma onda, mas desta vez azedo, rançoso, como flores velhas em um vaso com água estagnada. Eu não tinha feito uma pergunta. Não desta vez. Ela, isso, estava se referindo à pergunta anterior. Sobre o cachorro. Estava, respondendo. E parecia magoado. Confuso. Zangado. Você não é a Clara, disse eu, minha voz trêmula, mas firme. Era um ato de desesperada coragem. Quem é você? A estática no rádio aumentou de volume, um rugido branco que encheu a cabine. O peso no banco ao meu lado mudou. Não era mais o peso relaxado de alguém sentado. Era um peso inclinado, pressionado para frente, como se a entidade estivesse se curvando em direção ao console, em direção a mim. O vidro da janela do passageiro começou a embaçar do nada. Não da parte de fora, mas de dentro, como se uma boca quente estivesse soprando sobre ele. E na névoa, letras se formaram, não escritas com um dedo, mas como se a própria condensação estivesse se organizando em formas. S-U e U. Depois, as letras escorreram, se misturaram e se reorganizaram. N-A-U-P-I-R-G-U-N-T. O medo então foi genuíno. Primordial. Não era o medo do desconhecido, mas o medo do conhecido se revelando errado. Era a sensação de estar trancado em um carro em movimento com algo que estava cansado de imitar e começava a mostrar suas costuras. Pisei no freio instintivamente. O carro derrapou levemente no cascalho solto, parando no meio da estrada escura. A poeira levantada pelos pneus dançou nos feixes dos faróis como fumaça. Saia do meu carro, ordenei, tentando soar autoritário. Minha mão voou para a maçaneta da porta do passageiro, trancada. Eu a destranquei com um cluque alto.
Imediatamente, 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. A porta do passageiro se abriu violentamente, como se arremessada por uma rajada de vento impossível. O calor, o cheiro e o peso desapareceram num instante, sugados para fora do carro. O rádio gritou num pico de estática ensurdecedora, que parou abruptamente em um silêncio de túmulo. A porta ficou aberta, balançando levemente nas dobradiças, mostrando apenas a escuridão opaca da noite. Nada lá fora. Nenhuma figura, nenhum som. Apenas o cheiro seco da terra e do cascalho. Meu coração batia na garganta. Eu tinha feito isso. Tinha mandado embora. Respirando, ofegante, um misto de triunfo e terror. Olhei para o banco do passageiro. Vazio, plano, inquestionavelmente vazio. A presença se fora. Mas então, meus olhos foram puxados para o chão, no vão do banco do passageiro. Havia uma mancha escura no carpete bege. Não era uma depressão, era uma substância. Me inclinei, hesitante, e estiquei a mão para tocar. Estava úmida. Fria. Levei os dedos ao nariz. Era o cheiro de água de rio. Água parada, com algas e lama. O mesmo cheiro do lago perto da casa da infância da Clara, onde ela quase se afogou quando tinha 7 anos. Ela me contou essa história uma vez, em um sussurro, como se fosse uma vergonha. Nunca mais tinha mencionado. O ar saiu dos meus pulmões. Aquilo era um detalhe. Um detalhe íntimo, obscuro, que nem eu lembrava direito. Não era algo que minha mente cansada inventaria. Era uma memória dela, mas não minha memória dela. Era da memória dela. A confusão foi total. Se não era minha alucinação, e se sabia coisas que só ela sabia, mas também não era ela, porque não sabia o nome do cachorro. O que diabos era aquilo? Fechei a porta do passageiro com força, engrenei a marcha e voltei para a estrada principal em um estado próximo ao pânico. Desta vez, o medo superou o vício. Eu queria apenas luzes, trânsito, ruído. Queria a humanidade barulhenta e desinteressada. Nos dias seguintes, tentei voltar à normalidade. Fiquei em motéis movimentados, perto de shoppings, onde o barulho do ar-condicionado e dos carros na estrada afogava qualquer sussurro. Funcionou. Nenhum fenômeno. A paz, no entanto, não vinha. Porque agora eu carregava uma nova dúvida, mais corrosiva que a anterior. Eu fiz pesquisa. Em bibliotecas públicas de cidadezinhas, usando o Wi-Fi grátis, vasculhei fóruns obscuros, relatos de experiências paranormais em estradas. Encontrei histórias vagas sobre tiquequers fantasmas e station wagons desaparecidas. Nada que se encaixasse. Até que, em um fórum antigo e mal moderado, encontrei um tópico intitulado Ecos emocionais e locais de poder. O post era longo, escrito por um usuário com um nick nonsense. A teoria era esotérica, mas uma parte me prendeu. Dizia que em lugares de extrema solidão geográfica, desertos, estradas vazias, oceanos, a barreira entre o mundo material e o psicoespaço, como ele chamava, ficava fina. E que emoções humanas muito fortes, especialmente de perda e desejo, podiam, nessas condições, criar formas pensamento. Ecos semiconscientes que se alimentavam da energia emocional de quem as gerou ou de quem as encontrava. Esses ecos, dizia o texto, não eram a pessoa morta. Eram como bonecos de cera feitos de lembranças e dor. Eles se pareciam com a pessoa, agiam como fragmentos dela, mas eram entidades vazias, parasitas que buscavam se sustentar repetindo os lobos emocionais que as criaram. A última linha do post me deixou gelado. O perigo real não é que eles vão te machucar fisicamente. O perigo é que, para se manterem vivos, eles vão sugar você até que sua própria dor se torne a única coisa que o alimenta, e você se torne só mais uma sombra na beira da estrada, esperando por alguém solitário o suficiente para te ver. Aquilo era insano. Era fantasia de internet. Mas batia com tudo, a necessidade de solidão total, a imitação imperfeita, a sensação de que a presença ficava mais forte quanto mais eu ansiando por ela. E batia, de forma mais horrível, com o que eu tinha sentido quando ela, isso, parecia magoado com minha pergunta. Não era magoa de pessoa. Era o pânico de um parasita sentindo seu hospedeiro duvidar do seu disfarce. Decidi que precisava de uma prova final, de uma vez por todas. E precisava de um lugar onde, se algo desse errado, eu não estivesse completamente à mercê do vazio. Lembrei-me de um lugar. Um lugar que a Clara e eu amávamos, mas que também tinha seu próprio peso emocional. Um mirante na Blue Ridge Parkway, na Virgínia. Era onde eu havia proposto casamento a ela. Era um local de imensa alegria para nós dois.
Se existia um eco emocional dela preso a mim, aquele lugar deveria amplificá-lo de maneira poderosa e previsível. Seria o campo de testes perfeito. A viagem até lá levou 3 dias. Dessa vez, dirigi apenas durante o dia, parando em hotéis cheios à noite. A ansiedade era um companheiro constante. Eu estava caçando meu próprio fantasma, armado com uma teoria de internet e uma desesperada necessidade de fechamento. Cheguei ao mirante, o Ravens Nest Overlook, pouco antes do pôr do sol. O lugar estava vazio, como eu esperava numa terça-feira outonal. A vista era deslumbrante, cadeias de montanhas roxas e azuis recortadas contra um céu em chamas laranja e rosa. O vento soprava frio e limpo, carregando o cheiro de pinheiros. Estacionei, desliguei o motor. O silêncio era enorme, mas não opressivo. Era um silêncio natural, cheio do farfalhar das folhas e do canto distante de um pássaro. Respirei fundo. Ok, falei alto, para o carro vazio. Estamos aqui. No nosso lugar. Se há algo de você aqui comigo, se há qualquer coisa que seja um resto dela, mas triste. De verdade. Nada aconteceu. Esperei. 5 minutos. 10. O sol mergulhou atrás das montanhas, e o céu escureceu para um azul cobalto. Nenhum cheiro. Nenhum calor. Nenhuma música. Apenas o vento frio entrando pelas janelas semiabertas. Um alívio profundo, quase vertiginoso, começou a subir em mim. Estava acabado. Tinha sido um delírio, um episódio prolongado de luto psicótico. Agora, no lugar mais carregado de memórias dela, na solidão perfeita, não havia nada. Eu estava curado. Eu estava livre. Foi quando, ao me virar para ligar o motor e ir embora, vi. No espelho retrovisor lateral do passageiro, refletida na vidraça escurecida, havia uma figura sentada no banco de trás. Ela estava olhando diretamente para mim. E seu rosto não era o rosto amoroso e sorridente da Clara. Era uma máscara pálida e indistinta de tristeza, com olhos escuros e vazios. O mundo parou. O ar dentro do carro congelou, mais gelado do que o vento lá fora. Meus olhos, presos ao reflexo no espelho, tentavam desesperadamente fazer sentido da imagem. Era uma silhueta feminina, sim. O cabelo tinha o comprimento e a cor de Clara. Mas os traços eram borrados, como uma foto desfocada ou uma pintura da qual a tinta escorreu. A expressão era de uma melancolia profunda e vazia, sem vida, sem reconhecimento. E os olhos, não eram olhos. Eram apenas manchas escuras, poços de uma negrura que não refletia a luz crepuscular. Meu corpo reagiu antes do meu cérebro. Um espasmo violento me fez girar o torso para trás, meus olhos carnais procurando confirmar o que o espelho mostrava. O banco traseiro estava vazio. Ofegante, voltei meu olhar para o espelho. A figura ainda estava lá, sentada perfeitamente imóvel, sua face indistinta voltada para mim. Um reflexo que não correspondia à realidade. Clara, minha voz saiu um fio de som, rachado pelo medo. A figura no espelho não reagiu. Não piscou. Não moveu um músculo daquele rosto de argila mal acabada. Então, lentamente, sua cabeça se inclinou para o lado, num ângulo ligeiramente não natural. Um gesto que a Clara fazia quando estava confusa ou pensativa. Mas neste contexto, naquele rosto amorfo, era grotesco. Era a imitação de um hábito, sem a centelha da pessoa. O rádio, que estava desligado, emitiu um clique suave. A tela permaneceu escura, mas um som começou a sair dos alto-falantes. Não era música. Não era estática. Era o som de respiração. Lenta, regular e profundamente triste. A respiração de alguém dormindo, ou de alguém chorando sem lágrimas. Vinha de todos os lados, preenchendo a cabine. O cheiro também mudou. O aroma azedo de camomila velha se dissipou, substituído por algo médico, antisséptico. O cheiro do hospital onde ela passou sua última noite. Um cheiro que eu tinha enterrado fundo na minha memória, e que agora voltava com uma fidelidade nauseante. O eco não estava mais tentando me confortar. Não estava mais tentando ser a Clara vibrante que eu amava. Estava revelando sua verdadeira natureza, um aglomerado de memórias sensoriais ligadas ao meu trauma, ao meu luto mais profundo e doloroso. O pedido de casamento no mirante era uma memória feliz, mas a entidade que eu alimentara era feita da dor da perda. Por isso ela se manifestava não como a noiva radiante, mas como o fantasma do hospital, a sombra da morte. Você não é ela, disse, mais para mim mesmo do que para a coisa no espelho. A raiva começou a ferver sob o gelo do meu pavor. Você é minha dor. Você é o que sobrou de mim. A figura no espelho,
Então, moveu os lábios. Não houve som vindo dela, mas o som da respiração no sistema de som mudou, transformando-se em um sussurro rouco e digital, que parecia vir do porta-copos atrás do console. Sua dor é o que me mantém aqui, Robert. A voz era um remendo horrível. Tinha a cadência dela, mas a textura de uma máquina de voz barata. Sua solidão me dá forma. Você me chamou. Eu não chamei você, gritei, minhas mãos fechando com força no volante. Eu queria a Clara. Eu sou o que você tem dela, sussurrou a voz, e a figura no espelho levantou uma mão borrada, como se quisesse tocar meu ombro refletido. Só isso. Memórias. Cheiros. Sons. A dor da sua falta. Pare de lutar. Aceite. É melhor que nada. Era a isca final. A proposta do parasita. Aceitar aquela sombra, aquela imitação vazia, como substituto. Alimentá-la com minha saudade até que não restasse mais nada de mim, só um casulo de tristeza andando por estradas vazias, com um passageiro fantasma para sempre grudado no assento. Não. Não. Um instinto de sobrevivência mais profundo do que o luto, mais forte do que o desejo, tomou conta de mim. Eu não tinha chamado aquilo. Eu a tinha convidado, na minha fraqueza. Agora, precisava rescindir o convite. Lembrei-me de algo que meu avô, um homem prático do interior, dizia sobre maus espíritos. Eles se agarram a coisas, ele falava, tomando seu café. A lugares, a objetos, a sentimentos. Você tem que tirar o que eles seguram. O que essa coisa estava segurando? Não era o carro. Era minha rotina. Era o ritual noturno de fuga, a associação entre solidão extrema e o falso conforto. Com um movimento brusco, liguei o motor. O rugido do V6 pareceu assustar a entidade. A figura no espelho vacilou, como uma imagem de TV com interferência. A respiração nos alto-falantes cortou. Você gosta da solidão, não é? Falei, dirigindo as palavras para o retrovisor. Minha voz soou estranhamente calma, agora que eu tinha um plano. É só quando estou completamente sozinho que você consegue aparecer. Vamos ver como você se sai com companhia. Pisei fundo no acelerador. O SUV saiu do mirante, as rodas cantando no asfalto, e mergulhou de volta na Blue Ridge Parkway, mas agora não em fuga. Eu estava caçando luzes. A estrada de parque era mais movimentada que as rodovias desérticas do oeste. Em poucos minutos, os faróis de um carro apareceram à minha frente. Outros apareceram na contramão. Cada par de faróis que se aproximava era um socorro. Cada carro que eu ultrapassava era um escudo. Eu não estava mais na solidão. Estava no fluxo, por mínimo que fosse. A reação dentro do meu carro foi imediata e violenta. O cheiro de hospital intensificou-se, tornando-se sufocante, doce e podre. A figura no espelho distorceu-se, suas feições se tornando uma massa de sombras agitadas. Um ruído de baixa frequência, como o gemido de metal sob estresse, encheu a cabine, vindo de todos os cantos ao mesmo tempo. Pare, rosnou a voz, agora sem qualquer tentativa de imitar a humanidade. Era um som de raiva pura, frustração de um predador vendo sua presa escapar. Volte para o escuro. Não, respondi simplesmente, mantendo a velocidade, me mantendo atrás de um sedã com bagageiro cheio que parecia uma fortaleza móvel de normalidade. O ataque então mudou. A temperatura dentro do carro despencou. Em segundos, estava gelado, meu hálito formando nuvens espessas. O vidro do para-brisa começou a embaçar por dentro, com uma geada fina e rápida. Mas o pior foram as memórias. Elas não eram mais confortantes. Eram invasivas, dolorosas, escolhidas para machucar. O rádio cuspia fragmentos de nossas discussões, da voz dela chorando, do som do monitor cardíaco fazendo um longo beer, um som que eu nunca ouvirá pessoalmente, mas que meu pior medo sempre imaginou. Imagens visuais, como flashes de um filme de terror, surgiam na periferia da minha visão. Ela caída no chão da cozinha, seus olhos vidrados, sua mão flácida. Eram alucinações visuais poderosíssimas, criadas para me paralisar de horror. Eu tremi, suei frio, quase perdi o controle do carro ao desviar de um flash particularmente vívido. A entidade não estava mais tentando me prender com conforto. Estava tentando me destruir com desespero. Se não podia me ter como hospedeiro, me levaria com ela para o abismo. Você a matou, sibilou a voz, agora dentro da minha própria cabeça, um pensamento intrusivo e venenoso. Com seu estresse, sua negligência. Ela se foi e a culpa é sua. Você merece isso. Merece me ter. É seu castigo. Era a última armadilha. A armadilha da culpa.
E por um segundo, ela quase funcionou. Uma onda de remorso tão esmagadora que eu quase dei vontade de virar o volante e lançar o carro pela barreira do mirante. Mas no último instante, uma memória real, não uma distorcida pelo eco, surgiu. O rosto verdadeiro dela, rindo, dizendo, sai dessa, Bob. Você sempre leva as coisas tão a sério. Era o que ela dizia quando me via mergulhando em ansiedade. Era sua voz real, seu olhar real, cheio de amor e uma leve irritação afetuosa. Aquele fragmento de verdade foi como um golpe de ar puro em um ambiente sufocante. Ela me amara demais para querer isso para mim, grunhi, falando tanto para a entidade quanto para mim mesmo. Ela me perdoou. O problema é que eu não me perdoei. E você é essa falta de perdão. Você é a minha culpa transformada em fantasma. A revelação pareceu atingir a entidade como um raio. O ruído de gemido metálico atingiu um pico agudo e doloroso. A figura no espelho desintegrou-se em um turbilhão de sombras que foram sugadas para longe, como fumaça numa janela aberta. O cheiro do hospital foi substituído pelo cheiro agudo de ozônio, de um curto-circuito. O frio intenso se foi. E então, silêncio. O silêncio normal, pesado, pós-batalha. O rádio estava morto, a tela escura. O banco de trás estava vazio, no reflexo e na realidade. A geada no para-brisa derreteu, deixando apenas gotas de água. Eu estava encharcado de suor frio, tremendo incontrolavelmente, mas estava sozinho. Verdadeiramente sozinho. Dirigi até a próxima cidade, uma chamada bom, e parei em frente a um dinheiro iluminado, cheio de caminhoneiros e famílias. Fiquei sentado por uma hora, apenas observando as pessoas viverem. A normalidade era uma coisa linda e frágil. No dia seguinte, tomei decisões. Cancelei meu trabalho remoto indefinidamente. Aluguei um apartamento pequeno em uma cidade universitária barulhenta, onde as sirenes e a música dos estudantes preenchem a noite. Vendi o SUV. Comprei um carro velho e barulhento que nunca faria uma longa viagem. E comecei a terapia. Pela primeira vez, falei sobre a Clara, sobre a culpa, sobre a estrada. Não como um segredo doentio, mas como uma ferida que precisava ser limpa. As primeiras semanas foram duras. Às vezes, no silêncio do meu novo apartamento, eu sentia um frio passageiro, ou achava ouvir um sussurro no rádio desligado. Era o eco residual, um hábito da minha própria mente. Mas eu não alimentava mais. Não me entregava. Reconhecia, respirava fundo e ligava a TV, ou saía para caminhar. A solidão ainda visita, é claro. Ela sempre vai. Mas eu não a levo mais para passear de carro. Há cerca de 6 meses, por um capricho, decidi fazer uma curta viagem diurna para as montanhas. Era um domingo ensolarado. No caminho de volta, parei em um mirante lotado de turistas tirando fotos. Fiquei ali, olhando para o vale, sentindo a brisa quente, ouvindo as risadas e conversas ao redor. E então, por uma fração de segundo, senti um calor suave ao meu lado, como o sol através de uma janela. Não havia cheiro. Não havia som. Apenas um calor gentil e passageiro. E, claro e distinto no meio do burburinho humano, veio à minha mente, não como uma voz, mas como um pensamento claro que não era meu, estou orgulhosa de você. Durou menos que um piscar de olhos. E quando passou, não deixou saudade ou dor. Deixou uma paz. Uma paz que, pela primeira vez, não dependia do silêncio ou da escuridão. Talvez tenha sido minha mente. Talvez tenha sido um verdadeiro adeus. Nunca saberei ao certo. O que eu sei é que as estradas americanas à noite ainda estão lá, e sua solidão ainda chama. Mas agora eu entendo o preço do bilhete para aquela viagem. E escolho ficar em casa.